Pronto, agora vai. Agora vai. A gente marcou essa live aqui para as 19h30. É a primeira live que eu faço, por isso a gente fez um teste antes para saber se ia dar certo. Na verdade, é a primeira live que eu convido, né? Normalmente eu participo como convidada, então a gente fez um teste antes, deu certo. Então agora eu vou aguardar o Dr. Arthur. Deixa eu ver, ele parece que já está aqui. Tá aqui, vamos lá. Oi, Cris, você por aqui, várias pessoas entrando. Oi, doutor Olá, Arthur, deu certo, boa né? noite, deu, Você tá, sim. Estão me você vendo? tá tudo certo aqui também. Boa E noite a todos, boa noite, doutora Lúcia, tudo jóia? tudo ótimo, graças a Deus. Deixa as pessoas entrarem, né? Mas eu acho que a gente pode, talvez, eu primeiro vou te apresentar, né? A te agradecer aí o convite de você estar vindo aqui, poder esclarecer para um público, assim, os meus seguidores, a maioria não é advogados, né? A maioria dos meus seguidores são pessoas curiosas do direito, até porque eu procuro falar fácil, né? A linguagem jurídica, tirar o juridiquês e tal. E aí essas pessoas vieram me fazer várias perguntas a respeito dessa confusão que a gente, né, entrou aí da ação direta de inconstitucionalidade do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, que o STF julgou por maioria absoluta, desculpa, maioria simples, né? A inconstitucionalidade da pensão. E eu fiz aquele vídeo divulgando, é inconstitucional e tal, não paguem. E aí, doutor Arthur me mandou uma mensagem dizendo: calma, doutora. Não foi isso? Calma, porque tem o pedido de destaque. E eu, então, falei, não, já julgou, está julgado, maioria, acabou. Quando eu vi o sexto voto, eu conferi lá na página do IBDFAN, inconstitucional. Conferi lá na página do Dr. Rolfo Madalena, inconstitucional. Falei, pá, vou fazer o carnaval. E aí fiz aquele vídeo, viralizou, né? E aí a gente teve que realmente dar um passo atrás do jeito que você tinha me alertado, né? E eu tive uma aula, vocês que estão me seguindo, via direct, né? Porque eu saí perguntando para o doutor Arthur, mas espera aí, como assim? E, de fato, ele me explicou que existe uma nova regra devido à pandemia que alterou aí, e o doutor Arthur tem mais autoridade para falar sobre isso, mas eu só quis dar essa introdução porque, assim como ele me explicou tanta coisa do campo do direito tributário, que é assim, não é um campo que eu desconheço. Eu sou curiosa do direito, estudei para ser juíza durante muitos anos e, por conta disso, a gente precisa navegar em todas as áreas jurídicas, mas quando eu pude conhecer detalhes, né? Porque eu acho que isso é muito específico da área do direito tributário, essa tramitação do STF e tal. E aí eu falei, eu preciso que os meus seguidores ouçam isso. E daí foi o motivo que eu tive a ideia de te convidar para poder dividir conhecimento, que eu acho que essa é a nossa missão aqui no Instagram, né? A gente dividir conhecimento. E eu, então, antes da gente começar, eu quero te apresentar, né? Porque Dr. Arthur Ferreira Neto é um especialista na área do direito tributário, mas eu achei que você fosse muito mais velho pelo vasto currículo seu, de tanta publicação, né? De espírito eu sou bastante idoso. Olha, Dr. Arthur Ferreira Neto, ele é vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários, é também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor da PUC durante bastante tempo, né? E também, eu acabei de ver que é vice-presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul. Tem vários livros publicados, vários, eu fiquei impressionada. Inclusive tem um que foge um pouco esse último, né? Que me interessa esse, que é o livro do direito ao
O direito ao? Esquecimento. Ao direito ao esquecimento. Olha, esse é um assunto que eu tenho muito interesse de estudar. E foge um pouco do campo do direito. Sim, totalmente, totalmente. Mas então, posso estar esquecendo de algumas coisas, porque afinal de contas tem bastante coisa para eu falar, mas eu queria entrar logo no assunto, porque as pessoas me perguntaram bastante, assim, resumindo, né? E aí, como é que faz a partir de agora? Eu preciso pagar, não pagar? Eu preciso... Como é que eu faço? Eu posso pedir de volta aquilo tudo que eu já paguei durante os 5 anos, os últimos 5 anos? Ou eu posso pedir lá de trás, desde quando eu pagava, né? Se eu for pedir lá de trás... Eu, quando era menina, eu ganhava pensão alimentícia, recebia pensão alimentícia com meu pai. E essa lei é de 1988, né? Depois eu fui na live do Rolf, ele falou isso. Sim. E então, se você parar para pensar, eu paguei como contribuinte, como lá como criança, sustentada pelo meu pai. Depois eu pago como alimentante, porque eu pago a pensão dos meus filhos. Então, eu sou, assim, um modelo de quem quer. Daí o motivo do meu carnaval, né? Daquele vídeo. Mas eu te passo a palavra, te agradeço muito a sua presença e estou muito curiosa para te ouvir também. Muito agradecido. Então, doutora Lúcia, posso lhe chamar assim? A gente claro. Ainda não se conhece, a gente já falou por mensagem, por áudio, mas é o nosso primeiro contato. E para mim é uma enorme alegria estar aqui com o seu público, com os seus seguidores, para tratar de um tema que também chegou a mim meio que ao acaso, né? E aqui, como nós combinamos, vamos ter uma conversa informal. Eu até tenho umas ideias aqui num roteiro. Pretendo ser o mais claro possível, menos técnico, mesmo que tenham assuntos técnicos que a gente vai ter que abordar. Mas se eu me passar na natureza técnica do que eu estiver falando, por favor, puxe o meu freio, me alerte, né? Porque a ideia é tentar ser aqui o mais claro possível para o seu público. Mas antes disso também, eu acho que eu gostaria de fazer uma retomada de um ponto inicial, que foi a nossa forma de contato inicial, a qual acho que foi extremamente interessante, um pouco curiosa, mas que ilustra muito o atual cenário da matéria tributária no Supremo. E o seu estranhamento inicial com aquelas minhas mensagens que eu estava dizendo, olha, não é ainda o momento de fogos de artifício, né? Não dá, só porque 6 ministros disseram que é inconstitucional, ainda não podemos abrir o champanhe, né? E isso me fez pensar muito depois, né? Na medida em que nós do tributário, de uns anos para cá, nos acostumamos com determinadas posturas do Supremo que não poderiam ser ordinárias, não poderiam ser normais. Então, a sua intuição natural de ver a nossa Suprema Corte dizendo por 6 votos, ou seja, por maioria, que não deve ser pago o tributo, deveria ser mais do que suficiente para a gente abrir o champanhe. No entanto, para quem não é do tributário, e eu venho falando isso principalmente para as pessoas interessadas em ingressar com essa ação, que podem criar expectativas, que o Supremo já, para nós do tributário, já nos mostrou que ele é o rei de criar frustrações. É por isso que naquelas nossas primeiras conversas a gente tentou ali conter um pouco o ânimo, porque não é ainda, querendo ou não, o momento da gente já celebrar. Mas, em verdade, isso é o problema do Supremo e da nossa forma de tratar hoje o direito tributário. Porque a sua primeira inclinação é a inclinação que deveria ser sempre a correta, né? O problema está no Supremo, que está toda hora no direito tributário, nos dando com uma mão e tirando com outra. Então, é importante, para quem não é do direito e para quem não é especificamente direito tributário, que o que a gente está vendo aqui não deveria ser o normal e a gente está, em certo sentido, naturalizando uma postura que beira o arbítrio, né, do Supremo. O Supremo diz não pode pagar, mas vai ter que continuar pagando. Algo que, para uma pessoa leiga, é impensável, né? É impensável. Então, eu vou só fazer um parênteses aqui, claro, porque eu sei que na matéria tributária existe uma objetividade e que pode ir muito para questões políticas. Eu não estou dizendo que esta questão não deva ir. Mas a gente, neste caso, a gente está tratando de direitos humanos.
A gente está falando de subsistência. A gente está falando de uma interferência do Estado na relação privada de pais com filhos. É o sustento do pai com o filho que a Receita vai lá e tributa. Então, assim, e quando os juízes, os ministros manifestaram as suas posições unânimes, porque, na verdade, foi maioria de votos, todos julgando no mesmo sentido, um pela bitributação, o outro pela natureza jurídica da renda, se é renda, provento ou subsistência. Mas, assim, o fundamento deles foi um fundamento além do objetivo, do número, dos cofres públicos, que eu acho que navega muito no campo do direito tributário. Ele foi lá para o campo do direito do homem, do ser humano, da subsistência. Então, quando a gente fala em mudança, assim, eu não gosto de falar, não vou falar mal de ninguém, mas é muito raso, chega a ser... É difícil acreditar que vai ter uma mudança, sabe? Concordo, é muito corajoso. Eu concordo integralmente. Foi só um Inclusive, não, eu acho que o seu parênteses é perfeito, porque a gente vai falar disso aqui em seguida. E talvez para nós que atuamos no tributário em outras matérias, que não são matérias cuja questão de fundo tem essa sensibilidade, essa dimensão empática, talvez esse julgado seja importante para o Supremo se dar conta da arbitrariedade que ele pratica em outros casos, né? Então, talvez seja útil até por isso, mas eu tenho também essa sensação, esse sentimento de que o Supremo, se tiver o mínimo de empatia, sensibilidade com a sociedade, ele talvez não vá usar a mesma régua fria que ele usa para os outros casos, né? É o que realmente estamos aqui torcendo. Então, doutora Lúcia, se me permitir, eu vou falar um pouquinho só do estado da arte, né? De como a situação está lá no Supremo, né? Só para a gente entender o pano de fundo, principalmente o pessoal que está entrando agora sem conhecer a matéria. E daí, no segundo momento, vamos àquilo que é o mais importante, que são os efeitos práticos dessa decisão que vai vir, que a decisão vai vir, a gente sabe, né? Então, os efeitos práticos dessa decisão que está pendente e que ainda vai vir. Então, para ser bem objetivo na primeira parte, na DIN, ação direta de inconstitucionalidade 5422, né? Processo esse que foi, como já referido aqui, ingressado, né, pelo IBDFAN, que é uma entidade sem fins lucrativos, que se dedica ao estudo de questões de direito de família. Eu sou aqui, como foi referido, eu sou o vice-presidente do IET, do Instituto de Estudos Tributários, e para nós essa decisão, ela chamou atenção em primeiro lugar, eu não tinha dado tanto enfoque na questão de fundo, mas pela própria legitimação, porque o IET agora já está também interessado em ingressar em outras ações, em outras ADINs, em outras matérias, da mesma forma que o IBDFAN se legitimou para essa. Sim. Inclusive, talvez seja possível, eu não sei se regimentalmente é possível, né? Nós estamos analisando se o IET também não pede para ingressar como amicus curiae, né? Para tentar, inclusive, trazer argumentos, daí sim, de ordem efetivamente técnica, tributária, para sustentar essa causa de forma favorável, sem aquilo que a gente vai falar em relação à modulação de efeitos aqui em seguida. Interessante. Pois então, olhando os votos que foram disponíveis, porque a primeira questão que o pessoal tem que entender é que esse foi um processo julgado no chamado plenário virtual. E para ser aqui bem raso, né, da forma como eu venho conversando já com alguns interessados nessa ação, plenário virtual é quase como se fosse um videogame. Um videogame que tem ali a telinha, a carinha, o rosto dos ministros do Supremo, dos 11, e eles podem apertar no botão verde ou no botão vermelho, a depender de acompanhar ou não acompanhar o primeiro-ministro, que foi o que apresentou a sua decisão. Então, plenário virtual não tem aquilo que a gente vê muitas vezes na televisão, né, que são todos os ministros de toga, naquele plenário bonito, debatendo e discutindo o assunto. É tudo frio e no computador, sem contato com os advogados, contato efetivamente presencial, e sem eles entre si debaterem. É simplesmente uma troca de mensagens. E nós, do tributário, nós sofremos muito por força do plenário virtual, principalmente durante a pandemia, porque a maior parte dos casos tributários relevantes foram julgados em plenário virtual durante a pandemia. Isso é péssimo. Doutora Lúcia, que é advogada também, imagina
para o caso da tua vida, tu não ter acesso para apresentar a tua defesa de forma oral perante aqueles que vão julgar, e os próprios julgadores não podem ou não julgam entre si, é algo extremamente assim, restritivo do debate. Então, nós Temerário, precisamos... inclusive. É. Oi? Temerário, inclusive. Temerário, sim. E, então, exatamente por isso, era para ser excepcional. Né? A gente foi atrás do regimento interno do STF, né? Há uma emenda do dia de março de 2020, e o pessoal deve se lembrar, março de 2020 era o início da pandemia. E o Supremo mudou o regimento interno para liberar geral o plenário virtual. Antes era excepcional, e daí durante a pandemia abriu o jogo. Todos os casos podem ser julgados em plenário virtual. E dentro, então, desse, como aqui disse, videogame, como é que estava o placar do videogame em relação à DIN 5422, em que se discute, então, a incidência ou não incidência do imposto de renda da pessoa física de quem recebe pensão alimentícia. Como já disse, 6 votos, todos os votos que foram ali apresentados, os 6 eram favoráveis ao contribuinte. No sentido de dizer, quem recebe a pensão, seja o ex-cônjuge, sejam os filhos que também podem receber essa pensão em nome próprio, eles não devem arcar com a incidência do imposto de renda sobre esses valores que eles recebem mensalmente. E os argumentos, de forma bastante sintética, que os ministros usaram, como já dito aqui, é a não incidência do IR, não incide o imposto de renda, por entender que a pessoa que está recebendo isso do seu ex-marido, da sua ex-esposa, e que continua sendo o provedor daquela família, isto que é recebido não é uma nova renda. É a renda que já foi tributada, por assim dizer, na origem. Né? E eu assisti uma live do professor Rolfo Madaleno, que é o parecerista desse caso, meu ex-colega também da PUC, né? E ele usa aquela expressão que é chamativa, que não é renda e é subsistência, né? Uma forma de garantir o mínimo da vida digna para aqueles que estão recebendo essa quantia. Então, esse é o principal argumento. Pega o artigo 43 do CTN, o conceito de renda que está ali não enquadra nisso que a pessoa recebe a título de pensão, porque é o mínimo necessário para a sua subsistência. Esse é um argumento interessante que o Supremo já acatou por esses 6 votos. Mas há um outro argumento interessante, que é o argumento da isonomia, um argumento de equiparação, né? Um argumento que diz que a lei, quando aplicada no caso, diferencia de forma arbitrária e injusta o provedor, que vai ter o direito a deduzir do seu imposto de renda o que ele paga, em relação àqueles que recebem essa pensão. Porque esses vão receber o valor da pensão alimentícia e ainda vão ter que pagar o imposto de renda naquela tabela que chega a 27,5. Então, quem ganha 10 fica com 7. Quem paga 10 pode reduzir a sua tributação de todo o valor que foi pago. E, portanto, ali o voto, principalmente o voto do ministro Barroso, trabalhou bastante essa questão envolvendo uma espécie de discriminação de gênero, considerando o fato de que quem normalmente recebe as pensões alimentícias são mulheres, são do sexo feminino. Então, há, na leitura Ele falou do Supremo, disso no vídeo. sim, o voto do ministro Barroso trabalha fortemente esse argumento da isonomia por critério de gênero, que é um argumento interessante, e nós também aqui estamos explorando esse argumento da isonomia, um argumento constitucional, puramente constitucional, não é um argumento apenas de ordem tributária, né? E o último ponto que eu aqui acrescentaria, que é interessante também, porque, como já conversamos, acho que nós conversamos, né, doutora Lúcia, ou foi com outra pessoa, agora eu não tenho lembrança, mas o receio de, com a procedência dessa ação, o provedor, né, aquele que é o que paga a pensão, não ter mais direito à dedução. É um argumento que se... Bom, eu vou ganhar, beleza. Ah, mas aí eu vou provocar uma rixa, uma briga com aquele que hoje me paga a pensão e ainda por cima ele vai ter um prejuízo com a minha ação. Essa foi a dúvida, né, que surgiu. E o argumento já está dado também, pelo menos de forma indireta, no voto do... se eu não me engano, também do voto do ministro Toffoli, que é o relator, que, na verdade, a dedução é de uma despesa, isso tem previsão em lei, e, portanto, quem paga não tem por que sofrer essa tributação, porque ele está assumindo essa despesa e a lei expressamente prevê isso. Isso é um benefício fiscal
E dentro do âmbito dessa ADIM, não está em discussão a despesa. Então, esse receio daqueles que têm medo. Olha, se eu ganhar o meu ex-cônjuge, né, o provedor, esse vai tomar um prejuízo porque ele vai deixar de deduzir. Não, isso não é verdade. O voto já posto preserva os dois. Por isso que reconhece que é uma hipótese de não incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida no direito de família. Não afeta, portanto, quem paga. Foi um esclarecimento que já foi relevante em outro contexto. E, portanto, assim posto o argumento, 6 votos favoráveis, ministro Toffoli, Barroso, Moraes, Lúcia, Weber e Lewandowski. Gilmar Mendes, no entanto, como já deve ser sabido por muitos, ele pediu o destaque. E, diferentemente do que eu já vi outros falando, o destaque não é vista, não é pedido de vista. Pedido de vista suspende o julgamento. Para os leigos, para quem não é do direito, pedido de vista é o juiz dizendo: eu tenho dúvidas sobre esse caso. Eu vou pegar esse processo e vou agora ficar estudando ele para me decidir melhor. Eu aqui, foi dito também, eu sou julgador, sou presidente do TARF, Tribunal Administrativo aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada tinha um processo difícil, a gente pediu vista para a próxima sessão, para a próxima reunião. Então a gente pega o processo fica suspenso até que seja devolvido para julgamento. Não é. Mas ele continua, né? O pedido de vista, ele continua, né? Continua. De destaque, ele recomeça. Isso, esse é o ponto. Então, vista é suspensão, fica estagnado. Se fosse vista, teria uns 6 votos ainda hoje existentes. Mas se a gente vai para o regimento do Supremo, o destaque é uma outra coisa. Né? Para quem não é do direito, vai achar um absurdo. São palavras, vista, destaque, é tudo a mesma coisa. Não. O destaque é retornar à origem da pauta. Diz o regimento interno do Supremo que, em havendo destaque de um ministro no plenário virtual, no videogame que antes eu referi, esse ministro está dizendo o quê? Esse caso é muito difícil. Esse caso não pode ser julgado no videogame. A gente vai ter que tudo vestir toga, ir lá para o plenário presencial, vamos ter que ouvir os advogados nas suas sustentações orais e aí vamos começar a julgar o processo. Então, por isso, doutora Lúcia, quando a gente falou nas nossas primeiras mensagens, o destaque é bem diferente do pedido de vista. Porque realmente começa do zero. Para bem ou para mal, começa do zero. Não. Aí a gente vai brigar. Porque, veja, não vamos começar do zero. Seria se nós não tivéssemos 6 votos dos ministros da STF. Aí seria zero. Não, mas aí a gente vai começar do zero, a gente vai começar do início, mas sabendo que na cabeça de 6 ministros existem 6 entendimentos a favor da inconstitucionalidade. Perfeito. Então, quando você fala assim do zero, vamos tirar o zero. Mas agora tu vai concordar comigo, doutora Lúcia, vai entender. Nós vamos começar do zero porque nós temos 0 votos. Mas nós temos ainda 6 manifestações favoráveis. Isso sim. Mas não temos mais nenhum voto. Cada ministro vai ter que apresentar o seu voto. Perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso é, já há 6 manifestações. Né? São 6 pessoas que disseram, eu concordo com o contribuinte. São 6. Sim. E esses 6, é claro que existem no mundo. Eles não desapareceram. Eu tenho no meu computador, se alguém duvidar, eu tenho todos os votos aqui no meu computador. Eu também. Então, eles existem. Mas eles não são votos. Percebe? Eles não são votos. Vai ter que ser reapresentado o voto pelos 6. Então, eu digo, nós temos uma fortíssima inclinação de que essas 6 manifestações voltem como voto. Elas vão voltar como voto. Eu confio nisso. E eu confio, além do mais, eu diria, o ministro Gilmar Mendes eu não sei. É difícil antecipar o que ele vai dizer. Mas eu teria uma forte inclinação de dizer, o ministro Fachin, pelo seu perfil, é difícil dizer com certeza, mas eu tenho uma forte convicção de que o ministro Fachin vai acolher essa mesma tese. Ministro Fachin, sem dúvida. Os outros 2 ministros são muito jovens na corte e eu não sei, não chutaria também o voto deles. Mas o ministro Fachin, com certeza, é uma pessoa que está sempre assim, antenada em proteção de direitos sociais. E o ministro Fachin, que ainda não apresentou o voto, é muito improvável que ele não vá acompanhar, né, os outros 6, veja bem, as outras 6 manifestações que a gente já viu, de forma que eu acredito que quando retomar o julgamento, a gente vai ter 7 votos
e que ainda vão depender dos outros que não foram apresentados. Mas, de qualquer forma, os 7 votos já são mais do que suficiente do que é necessário. Então, doutora Lúcia, acho que agora a gente consensualizou, né? Sim. As Foi 6 bom, então, eu ter manifestações aberto o favoráveis. meu champanhe, que aí depois eu abro 2. Vocês vão abrir um só. Agora eu me dei bem, né? Isso aí, exatamente. A gente tem que comemorar de qualquer jeito, né? Mas eu acho que a gente aproveita isso e toda essa inclinação para inconstitucionalidade, né, para já falar nos atos que a gente pode tomar a partir de agora, né? A partir dessa inclinação, né? Ficar esperando a modulação, esperando a decisão final. Eu acho que essa dúvida é que paira no ar, Isso, né? Se perfeito. vale a pena a gente aguardar quieto os contribuintes ou já agir para não dormir no ponto, né? Eu acho que a gente precisa entrar nisso. Exatamente. Então, o mérito está assim. Eu vejo com muito entusiasmo o mérito. As 6 manifestações vão se transformar em 7 votos favoráveis. É o chute, é a opinião que eu teria. Então, quando retomar o julgamento, eu votaria em 7, pelo menos 7, votos favoráveis ao contribuinte. E aí me perguntam quando é que vai ser retomado isso. Nesse momento não tem como antecipar. Depende, o único que sabe, na verdade, é o ministro Gilmar Mendes. É ele que vai poder agora identificar o momento em que ele vai fazer retornar o processo para a pauta, porque foi ele que solicitou o destaque. Então, o ponto que agora nos resta é: o Supremo já deu uma sinalização forte de que a matéria é procedente favorável ao contribuinte. E aí resta saber o que eu faço. Espero os outros ministros e todos eles agora finalizarem esse julgamento, ou eu já faço algo agora? E aí, de novo, é o advogado da área tributária que está falando. Eu diria, esperar é absolutamente arriscado e temerário. Tá? Não é bom ficar aguardando o julgamento final do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Por quê? E aí, de novo, nós, do tributário, já fomos muito, né, picados, né, pela serpente aí do Supremo Tribunal Federal nessas questões tributárias, porque o contribuinte que espera é o contribuinte que se dá mal, é o contribuinte que depois não vai conseguir reaver o passado, principalmente o passado. E aí, doutora Lúcia, eu não tenho como fugir de um palavrão técnico para o pessoal aqui, dos seus seguidores que não são do direito, porque essa é a expressão que é completamente fora do nosso dia a dia, para quem não é do direito. E essa tal, então, chamada, alguns colegas aqui já estão lançando no chat aqui, é a modulação de efeitos. E, portanto, este é um caso que eu, pessoalmente, acredito que não poderia o Supremo se valer desta técnica, que é chamada de modulação de efeitos. Mas o que é isso, para quem não é da área? Modulação de efeitos, de um modo bastante simples, é o Supremo dizendo: é indevido, isso a gente já reconheceu, no meu chute, por 7 votos, no mínimo, mas agora eu vou ver quanto que tem que ser devolvido. É indevido. Mas agora eu vou fazer uma conta de chegada, porque se eu devolver para todo mundo tudo que é indevido, o governo federal pode quebrar, ou ele vai reclamar, ou vai ter problema de pagar suas contas, vai ter problema orçamentário. Então, a modulação de efeitos hoje, algo absolutamente criticável. E quem não é do tributário, talvez não esteja sofrendo tanto o efeito desse instrumento que eu entendo perverso, maléfico, contrário ao mínimo da decência, mas é algo absolutamente comum no direito tributário. Por que é algo perverso? Porque, de uma forma ou outra, é o devedor dizendo: eu devo, mas não vou pagar tudo. E se a gente parar para pensar na sua área de direito de família, imagina uma questão de responsabilidade civil. Peraí, estão me fazendo uma pergunta. Desculpa. Vai, segue. Numa questão de responsabilidade civil, o judiciário diz: tu cometeu o ilícito. É fato, tu cometeu o ilícito. Mas não vai precisar corrigir nada. Veja como isso é agressivo ao senso comum. Sim. É o Supremo dizendo que o Estado pode ser irresponsável. Simplesmente isso. Mas é o fato, é a realidade. E a gente precisa, então,
estar preparado para isso. Eu realmente torço para que o Supremo não use a modulação de efeitos nesse caso. Mas, semana passada, já vi notícias, acho que era do Jota, em que já há apuração do passivo, da dívida desta ação, se ela for toda procedente. 6,5 bilhões de reais. Porque a Fazenda ela é muito rápida em apurar esses valores. A Fazenda, a primeira coisa que ela faz quando ela vê que vai perder uma ação no Supremo é começar a fazer conta. Para mostrar para o Supremo, se tu manter deste modo, vai gerar esse impacto no orçamento. Então, deixa eu só falar de uma forma, talvez claro. uma segunda forma, não que a sua não foi clara, mas de dizer o seguinte, mesmo que o Supremo Tribunal Federal, para vocês que não são da área jurídica, diga, é inconstitucional, vocês não têm que pagar, nunca tiveram que pagar, aliás, porque sempre foi inconstitucional desde 1988. Mas ele pode dizer é inconstitucional, mas vocês não podem pedir de volta o que vocês já pagaram. Então, essa que é o momento em que ele vai decidir os efeitos, se vai ser dali para frente ou se ele vai permitir dali para trás. Se ele ficar quieto, dali para trás a gente vai ter o direito. Mas ele provavelmente vai dizer que é dali para frente por conta dos cofres públicos, dessa alteração toda, porque eu acho que são bilhões, né? O Rolf Madaleno ontem chegou a falar desse número. Sim. Dos danos aos cofres públicos e tal. Então, existe esse peso. Isso é que é o momento da modulação e que o doutor Arthur tem uma ideia, quer dizer, ele já está entrando com algumas ações antes da modulação para fugir dessa decisão da modulação do STF. Dou a palavra. Claro. Então, assim, nas matérias tributárias, o Supremo usa critérios diferentes, né? A gente não pode aqui... Se ficou claro para quem não é do direito que essa tal modulação, é importante a gente entender que não há na lei um critério. Olha, vai ser a modulação a contar daqui para frente, ninguém mais precisa pagar. Não tem um critério. O Supremo não segue um único critério. Sim. O Supremo oscila nos seus critérios. E, portanto, nós aqui, advogados que queremos dar o mínimo de segurança para os nossos clientes e para os contribuintes, a gente simplesmente não sabe quando que o Supremo vai passar régua. Entendi. O que eu sei? Por que eu digo isso, doutora Lúcia? Porque poderia, como o Supremo já fez, dizer o seguinte, é inconstitucional, vai dar um abalo orçamentário, mas só vai ser eficaz essa inconstitucionalidade a contar de 2024, como fez alguns meses atrás. Percebe? Então não é nem o daqui para frente. É o daqui a pouco. Porque tem que esperar 2, 3 anos para valer a inconstitucionalidade. O Supremo fez isso num caso importante aí de ICMS esse ano. Então, só para deixar claro que os próprios critérios a gente não sabe. Não tem garantia em relação aos critérios. Mas qual é o estándar em matéria tributária? Qual é assim, o que o Supremo vem fazendo de forma mais estável e reiterada? É tomar a decisão de dizer a decisão vai valer daqui para frente. O que é o daqui para frente? É do dia em que ele encerrar o julgamento. Encerrei o julgamento. Vamos imaginar que tivesse encerrado no dia que ele havia prometido que encerraria. 11 de fevereiro. Né? Sexta-feira passada. Eu estava esperando que o Supremo fosse encerrar o julgamento 11 de fevereiro. Se o Gilmar não tivesse pedido o destaque, teria encerrado 11 de fevereiro e o Supremo poderia dizer, quando entrasse na modulação. Isso. Vale daqui para frente, mas quem hoje, dia 11 de fevereiro, tiver com a ação em trâmite, protocolou a ação dia 11, esse está salvo para pedir os últimos 5 anos de volta. Por isso, eu lhe comentei, doutora Lúcia, semana passada foi um turbilhão aqui no escritório, porque a gente estava angariando todos os interessados para ingressar com a ação por segurança até o dia 10, porque eu, inclusive, estava com receio de todos os ministros apresentarem os seus votos antes do dia 11, né? Já tinha 6, e o Supremo mudar o critério, porque nada impede o Supremo de mudar o critério. Então, vejam, o ministro Gilmar pediu destaque, voltou lá a estaca zero em votos, não em manifestações. Mas
diante desse cenário, é absolutamente arriscado nada fazer se a pessoa tem algum interesse nessa discussão. Porque uma coisa é bem plausível, é o Supremo usar algum critério de modulação. E, portanto, eu tenho que me proteger daquele critério de modulação que é o mais conhecido. Tenho como me proteger 100%? Não, não tenho, infelizmente. Mas eu tenho que tentar ser o mais conservador possível para que o Supremo, se adotar o critério que ele vem usando sempre, qual seja, decidir hoje, é daqui para frente, salvo quem já tiver ação em trâmite hoje. Sim. Então, não ingressar com a ação é temerário, é efetivamente se arriscar ao máximo de não poder pedir os últimos 5 Mas então, anos. no fundo, a gente ganhou tempo, porque como a gente não sabe como vai ser, quando vai ser julgado, se for julgado daqui a 1 ano, você tem 1 ano para entrar com os pedidos de restituição. Exato. Agora, qual é o risco desse pedido de restituição, né? Se você entra com pedido, paga advogado, aí no final o Supremo diz que é constitucional. Ah, sim. Mas aí todos perdemos, né? Aí todos perdemos. Então, assim, existe um risco, né? Não é que você vai entrar com a ação e tá ganho. Existe o risco de julgar que é constitucional e continuar pagando e acabou. E perdeu a ação. Esse é o ponto, né? Não, eu diria que são 2 riscos, né, doutora Lúcia? Tem o risco do Supremo, que eu acho muito improvável, tá? Mas existe. De ministros mudarem de ideia, que era o que a gente estava falando, e julgar constitucional. Isso. Risco baixo. Eu acho muito baixo. Também acho. Ai, que bom que você acha baixo. Eu também acho. A segunda é o Supremo reconhecer que é inconstitucional por 7 votos, como eu acho que pode acontecer. E modular. Então, a gente aqui abre vários caminhos. Sim. O caminho mais provável é o Supremo dizer, eu modulo, mas eu vou só deixar fora quem não tiver entrado com a ação. Isso é o que mais vem acontecendo. Mas mesmo assim, nesse segundo caminho tem outros riscos. Porque pode acontecer, como eu já disse, desse outro caso de ICMS, o Supremo dizer, olha, o governo está quebrado, não tem dinheiro para devolver para ninguém. Portanto, é inconstitucional e só vale a partir de 2024. Então, todo mundo que está com a sua ação vai ter só o direito de recolher dali para frente, ou não recolher dali para frente. Mas, infelizmente, se houver uma modulação mais drástica, algo, doutora Lúcia, eu acho também improvável. Por que eu acho improvável? E aí a gente volta para o início da sua fala. Porque são questões de subsistência, de dignidade humana, que envolvem a manutenção de crianças. Os ministros já indicaram nos seus votos que o argumento mais empático, mais exonômico, é o argumento importante desse caso. Então, eu diria com toda sinceridade, eu acho também improvável esse caminho da modulação mais radical, que é aquela que ele vai dizer, é inconstitucional, é indevido, mas continua pagando daqui a 2 anos ainda para frente. Eu acho bem improvável. Então, desses 3 caminhos que a gente desenha, eu acho que um caminho plausível, que não é, obviamente, o que eu sonharia, o que eu sonharia era o Supremo dizer, é inconstitucional, e União devolve para todo mundo, ponto final. Esse seria o ideal. Mas como a gente está trabalhando num cenário não ideal... Mesmo nesse caso, inconstitucional devolve para todo mundo só os últimos 5 anos, né? Só para deixar claro. Não é só a vida toda. Isso. Eu vou falar um pouquinho... Aqui a gente tem 1 hora só, né? Então eu vou tentar falar vamos acelerar. Quanto, né? Mas, sim, vamos já falar, então, do montante a devolver. Isso. Porque aos 5 anos... atualizados pela taxa Selic, né? Então não é só o valor histórico do que foi pago, e a taxa Selic por 5 anos dá um acréscimo, dá um bump importante no valor a devolver. E além disso, também dos casos que a gente já andou trabalhando agora nas últimas semanas, um fato, né, que é um pouquinho técnico também, vou tentar ser claro aqui. Mas normalmente a pessoa que está juntando a sua documentação para entrar com a ação, ela vai pegar as guias de pagamento do imposto de renda dos últimos 5 anos, né? Porque precisa apresentar isso. E aí ela vai ver ali um determinado valor, somadas todas essas guias. E aí vamos chutar, pode ser, sei lá, 50, 100 mil reais, que ela teria nessas guias.
No entanto, o valor do imposto que ela potencialmente pode recuperar é maior do que esse. Por quê? Porque se ela tem mais de uma fonte de renda, e para dar um exemplo concreto, tem uma pessoa interessada que ajuizamos a ação, que ela é servidora pública e ganha pensão. E ela declara, a pensão é em nome dos filhos, mas ela declara na sua declaração de imposto de renda. Então, soma a renda dela de servidora pública com o valor da pensão. Então, o imposto de renda, que o pessoal deve saber, incide numa escala progressiva de alíquotas. Isso. Eu cheguei a publicar essa tabela no meu Instagram, mas eu vou republicar, tá, gente? Só para vocês saberem. Mas só para entender, então, que daí quando soma, acaba pagando uma alíquota mais alta. E se quando for procedente a ação, não é só o valor que tu pagou, mas é recalcular o imposto, tirando esse valor da pensão alimentícia da sua base. Por quê? Porque a pessoa, antes de haver o divórcio, a separação, ela tinha a sua renda e ela tinha a restituição do imposto de renda. Todo mundo sabe, né? Eu ganhei de volta dinheiro do governo, que é a minha restituição. E a pessoa pensa, olha, a restituição é o governo me dando dinheiro. Não, é o governo devolvendo uma coisa que tu pagou antecipadamente. Porque no ano anterior tu ficou 12 meses pagando um pedaço antecipado do teu imposto de renda que tu vai só prestar contas no ano que vem. Então agora, perto abril, todo mundo aqui vai ter que prestar contas e aí vai ter que ver duas coisas. Eu tenho que pagar mais imposto de renda ou eu já paguei antecipadamente mais do que eu devo ano passado. Então, quem tem restituição não é o governo bonzinho devolvendo dinheiro. Não. É porque tu já pagou antes um valor superior ao que tu efetivamente devia. Tudo isso dito. A pessoa que teve restituição no passado e daí depois passou a receber pensão alimentícia, deixou de ganhar restituição. Por quê? Porque inflou aquilo que ela usa de cálculo do seu imposto de renda. E, portanto, para quem for somar ali os seus valores, ver quanto será que eu posso pedir de volta. Pega ali as guias, somou todas as guias. Digamos, deu 50 mil reais. Se a pessoa tem mais de uma renda e antes tinha restituição, em verdade, o potencial benefício dela é maior do que isso. Porque dentro desses 50, que foi o que ela pagou, abril de cada ano, ela deixou de receber também uma parcela da sua restituição, porque ela ficou absorvida pela pensão que, por assim dizer, subiu em cima daquilo que ela já recebia de remuneração, de salário e assim por diante. Não sei se ficou claro isso. Ficou, mas assim, eu entendi que é quando a mãe, no caso, ela recebe em nome dos filhos. Eu normalmente, e aí ela soma com o salário dela, no caso, o seu exemplo de funcionária pública. Isso. Agora, quando eu faço os acordos de pensão, quando eu peço, eu normalmente divido pelo CPF de cada filho para não ter a incidência dos 27%, do número maior. Então, para recolher menos, cada um recolhe menos que eu distribuo, né? Para cada filho. Então, a gente tenta fazer assim. E nesse caso, é diferente. Não, é perfeito. É porque, doutora Lúcia, não são todas as pessoas que, infelizmente, têm a sua instrução para bem direcionar elas. Então fica a dica. Isso, exato. Então, eu como não tive no passado o hábito de assessorar nessas matérias, nunca tive a oportunidade de instruir isso, mas eu já tive várias clientes que trazem a pensão dos seus filhos para a sua declaração e inflam a sua base de cálculo do imposto de renda. E eu já vi outras que foram mais bem instruídas. E aí tem a sua declaração, pessoa física, e a declaração do CPF do seu filho, da sua filha. Isso, de cada filho, exato. E nisso é um ponto importante, inclusive, para a ação, porque diante desse cenário que para mim era desconhecido, nós tivemos um momento aqui no escritório de discussão de quem seria o legitimado em ingressar com a ação. Se seria a mãe, a genitora, ou seria o filho. Né? E aí vai depender. Qual é a nossa definição? E, obviamente, o judiciário não decidiu isso ainda. Isso é a nossa opinião sobre a matéria. Qual seja, se é a mãe que trouxe o filho ou os filhos para dentro da sua declaração como dependente,
as DARFs, as guias de pagamento do imposto, se tu olhar lá, todas saem no seu nome, no seu CPF. Então, é ela a titular para ingressar com a ação, mesmo que a pensão seja recebida por um dependente. Na medida em que, perante a Receita Federal, é o CPF da mãe que está ali respondendo por aquele rendimento. E como a gente está discutindo, não tem que pagar IR sobre este suposto rendimento, eu entendo que, nesse caso, a autora é a mãe. Entendi. Tá? Não é ela representando os filhos. Não, exatamente. Tá. Isso é o outro caso. Tá. Porque se for o filho menor, que já está apresentando a sua declaração do imposto de renda, informando pensão recebida, CPF do pai, ele é o titular, mas para fim de procuração é a mãe que está atuando ali, assinando como representante legal do filho. Sim. Por quê? Porque perante a Receita Federal é o CPF daquele menor que está prestando aquela informação à Receita Federal, e entendo eu que ele é quem tem que ajuizar a ação em seu nome. A mãe está presente, mas como sua representante legal. Entendi. Doutor Arthur, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu não sei se você tem mais assunto para avançar. Assim, tem só a questão da liminar, né? Porque nessa ação de repetição de indébito, dado o fato do ministro Gilmar pedir esse destaque, a gente não sabe quando que ele vai retomar esse julgamento. Então, algo que a gente não pediu nas nossas ações, mas agora vamos protocolar pedidos, porque isso realmente é importante para as pessoas interessadas. Na medida em que esse ano já vai ter que fazer a apuração do imposto, né? Seja por carnê-leão, seja pelo ajuste que vai acontecer em abril. Tá. Então, é do interesse dessas pessoas, dadas as 6 manifestações que a gente já falou, né? Na minha leitura, isso já indica uma verossimilhança do direito que permite ao juiz deferir uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, uma liminar e assim por diante. Então, o nosso pleito, a nossa pretensão é garantir que haja suspensão do dever de pagar imposto de renda desde já, até que o processo seja julgado em definitivo pelo Supremo. É claro que agora em liminar não dá para pegar o passado. Não, isso é impossível. Mas dá para suspender daqui para frente e vá que o ministro Gilmar sente no processo por 2, 3, 4, 5 anos, algo que a gente Pelo não espera, amor de Deus, gente, não. Eu também torço para que isso não aconteça, obviamente, mas por isso que é importante ingressar com a ação para se proteger da modulação de efeitos. Sim. E para pleitear uma liminar para já aliviar daqui para frente. Isso é que me estimulou a convidar o doutor Arthur, porque eu imagino que muitas pessoas estão com essa dúvida, né, de pedir o que já pagou, né, durante tanto, já que é inconstitucional. Essa foi minha dúvida também. E eu achei que tinha que aguardar a modulação do STF. Vamos ver o que ele vai decidir? Se vai ser daqui para frente? Eu não pensei que eu poderia entrar com uma ação para garantir que eu não seja atingida pela modulação, pelo que o STF escolher. O STF vai escolher dali para frente. Eu falei, tudo bem, só que eu já entrei com a ação. Então, essa decisão ela não vai atingir quem já entrou com a ação. Agora, doutor Arthur, o STF pode dizer que pode ser atingido. Ele pode dizer assim, não, quem já entrou com a ação não vai ter o direito. Pode fazer isso? Não. Pode também. A modulação ela abrange. Tá. Infelizmente, o outro, só para não imaginarem que é uma conspiração da minha cabeça e tal, não. Ele fez isso em relação a um outro caso, mas era um caso diferente, óbvio, porque era um caso de impacto bilionário em todos os estados, porque era uma questão de ICMS sobre a energia elétrica, que os estados iam ter que devolver centenas de bilhões de reais, uma coisa incalculável. Então o Supremo disse, olha, é inconstitucional, o que estão fazendo aí é uma sacanagem, não pode. Mas se eu devolver alguma coisa, eu vou ter que devolver para muita gente. Então vamos dizer o seguinte, é só a partir de 2024, até porque os estados, eles estão com uma expectativa de receita por mais uns anos. Mas tu vê, esse é o mais drástico do drástico, que eu não acredito que venha a ser o caso.
Não acredito que seja o caso. Deixa eu pedir. Ó, tem uma pergunta aqui do Douglas Rezende. Ele diz assim: pergunta ao professor Arthur como o imposto de renda tem fato gerador complexivo. As declarações de imposto de renda nos últimos 5 anos não terão que ser recalculadas? Não sei se você já respondeu isso. Não respondi, mas é uma pergunta assim mais técnica, né? Eu conheço o Douglas, Então meus calma. cumprimentos a ele. Mas Tá. assim, o que eu tô. Porque isso é interessante, porque num dos nossos processos, a gente fixou o valor da causa em X. E o juiz não recebeu ainda a inicial, dizendo, olha, explique cada uma das autoras o valor que você quer receber de volta. Mas o argumento é isso, é impossível nesse momento. Isso é para a fase de liquidação, depois do processo ter sido julgado procedente. Porque, como disse aqui o Douglas, de fato, o montante do que pode ser recebido vai, em certo sentido, exigir, não que seja refeita a declaração. Não, eu acho que não precisa ser refeita a declaração. Mas tu vai ter que recalcular o valor que está na declaração. Entendi. Porque, veja, doutora Lúcia, então vai ser recalculado. A gente vai ter que pegar todos os rendimentos, todas as despesas e rever quanto que isso dá a título de imposto de renda pago a maior. Entendi. Então, a liquidação depois não vai ser tão fácil assim. Mas isso é bom pro interessado, porque isso mostra que o valor tende a aumentar depois. Sim. Que Mas rende, né? Respondendo, assim, se tem alguém do tributário aqui, eu diria que não é o caso de refazer a declaração do imposto de renda, até porque isso a gente tem só 5 anos para refazer. Então, certo que vai passar o prazo para fazer isso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Os filhos deixarão de ser nossos dependentes colocando a pensão no CPF deles? Isso eu respondo. Não. É só uma forma de você distribuir para que aquela tabela do imposto de renda, que quanto menos o valor, menor o valor do imposto de renda, menor a alíquota que vai incidir sobre o imposto de renda. Então, a gente normalmente distribui para não ter uma carga tributária muito grande para os filhos, tá? Então, não vai deixar de ser dependente, não. É só uma forma de você organizar o pagamento do tributo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Eu posso fazer um adendo só que eu acho que é importante. Claro, né? Claro. Fica super Primeiro, à vontade. Eu concordo que ele não deixa de ser dependente no sentido de direito de família. Mas na questão tributária, ele deixa de ser dependente. Por que isso? Desculpa. Porque, não sei se te lembra que o dependente te dá direito a uma dedução no teu imposto de renda. Entendi. Então, a mãe que tem o seu filho como dependente tem uma pequenininha dedução do seu imposto de renda. Tá. Mas essa dedução é tão michuruca que, a depender do valor da pensão que o filho recebe, não compensa. Simplesmente não compensa. Porque ela vai ter uma dedução de, sei lá, R$300, é um valor muito, muito baixo, mas vai estar trazendo para a sua tributação do imposto de renda, sei, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Então, é matematicamente ilógico tu manter o teu filho como dependente, ter uma deduçãozinha michuruca e ter uma baita de uma renda a mais. Ótimo. Entende? Porque o dependente, a pergunta do dependente para mim caiu como do direito de família, né? Isso, tem dois sentidos. Excelente, tá ótimo. Tá ótimo. Isso aí. Espero que tenha ficado claro. Então, somente entrando com a ação que posso deixar de declarar a pensão este ano? Não foi bem isso, né, doutor Arthur? Não, declarar vai ter que declarar. E sempre. Deixar bem claro isso. Todos os rendimentos têm que ser declarados. O que vai acontecer em se mantendo a decisão do Supremo é que esse valor, essa rubrica, que hoje a gente coloca lá no campo, rendimentos recebidos de pessoa física, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. A gente vai ter que tirar dali e botar num outro lugar da declaração, que é rendimentos isentos ou não tributados. Mas tem que ser informado. Não pode nunca deixar de informar. Ótimo. Entendeu? Então, é importante deixar claro aqui. Só que não vai ser tributado. Que esse ano é normal, não mexe em nada, vamos pagar, vamos declarar, tá tudo certo. Agora, se eu não pagar, porque eu estou confiando demais que vai ser inconstitucional. E eu falo assim, é melhor eu pagar a multa depois do que... E eu quero correr esse risco. Você orienta isso? Não, de nenhuma forma. Sinceramente, é um tiro no pé, porque, primeiro, né, a Receita hoje ela tem acesso a todos os nossos dados e movimentações bancárias. Qualquer tipo de valor que entra numa conta nossa acima de R$2.000, a Receita Federal tem acesso à informação bancária de qualquer pessoa. Uma vez a gente convidou para dar uma aula
um fiscal, um chefe da Receita Federal lá em Brasília, né? E perguntamos a ele se eles tinham controle de todas as movimentações bancárias acima de R$ 2.000. E ele falou, sim, temos. E eu, olha, mas como é que é possível tanta? Porque imaginem, manter um controle de todas as movimentações de R$ 2.000. E a resposta dele foi, Arthur, não te preocupa, porque a gente tem os computadores para isso. Então, percebam, né? Não informar, não declarar, é só uma questão de tempo para a Receita Federal esperar a dívida chegar a um determinado volume. Eles não vão atuar de pronto, né? Eles também são, né, espertos a ponto de querer esperar a bola de neve crescer para o valor ser relevante. Eles vão esperar os 4 anos e 6 meses, que eles também têm 5 anos para nos cobrar. E aí depois vão cobrar tudo com multa de 75, juros. E aí vira aquela bola de neve que assusta a pessoa que recebe a cartinha da Receita Federal. Ótimo. A pergunta da Adriana Sorrentino é, vai virar precatório? Sim. Sem dúvida. O recebimento é por precatório, sem dúvida. Essa é fácil, sim. Não tem outra forma. Bom, e aí nesse caso, quando vira precatório, qual é a diferença no caso de você ingressar e obter o seu crédito? Você vai ter que esperar o crédito, não é isso? Sim, sim. A questão é a seguinte, não tem outra forma de receber, né? Para quem é uma empresa, normalmente tem a possibilidade de compensar. Então, o judiciário reconhece, tem direito a R$ 100.000. Tu pega R$ 100.000 e paga teus tributos dali para frente. Pessoa física não tem essa possibilidade. Tá. Então, só pode receber em dinheiro. Recebendo em dinheiro no processo judicial é sempre precatório. Tem um probleminha, que é a PEC dos precatórios, agora não mais PEC, né? A Emenda Constitucional dos Precatórios, que criou todas aquelas regras, que eu confesso, não estudei todas elas a fundo, mas o que eu já sei é que, para valores alimentares, tem regra especial que está preservado do parcelamento. Então, se a pessoa... Primeiro, o valor dessas ações não é tão alto, não é 100 milhões de reais, não é um valor que vai ser aquele alvo de precatório que vai ser parcelado por 10 anos. Não, o valor é mais baixo. E, além disso, é alimentar, logo tem uma regra especial que não vai entrar no parcelamento. Então, na verdade, a pessoa ganha ação, se expede o precatório e recebe no ano que vem. Boa, tá ótimo. A gente tem mais 3 minutos, eu acho que a gente pode começar a pensar em se despedir aqui, né? E eu espero que... Eu não sei se você tem mais alguma coisa para complementar. Não, só aqui o Antônio colocou, só para não deixar no ar, né? Ele falou, não pode ser em RPV. Sim, claro, pode ser em RPV se o valor ficar abaixo, né, do valor do RPV. Então, RPV é requisição de pequeno valor. Então, quem tem um valor menor a receber, né, na esfera federal, se eu não me engano, é 20 salários mínimos, né, não vai ser precatório, mas vai ser essa sigla, requisição de pequeno valor, que a pessoa recebe em 120 dias. Então, a pergunta foi, se eu for receber um valor, vai ser precatório? Se o valor for alto, sim. For R$100.000, vai ser precatório. Se for R$10.000, vai ser RPV. Só para não deixar aqui no ar essa pergunta. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos em pouco tempo. Eu acho que esse foi o nosso objetivo quando a gente conversou, né? Vamos esclarecer as dúvidas que estão pairando no ar, fazendo esse combo direito de família e direito tributário. Porque é a causa, né? A causa que está no STF hoje, ela abraça esses 2 ramos do direito. Confesso que os advogados do direito de família são mais emotivos, impulsivos, e os tributaristas são mais ricos que nós. Mas a gente segue. Eu te agradeço. Ricos de cabelo branco. É verdade. Mas eu te agradeço a sua experiência, o conhecimento de você estar aqui dividindo. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma alegria também para mim. Aqui cumprimento todos que nos assistiram e a doutora Lúcia passa a ser uma nova amiga minha. E espero que a gente continue conversando bastante. Com certeza. Vamos em frente, torcendo aí para o STF julgar inconstitucional, porque para a gente ele já julgou. E não deixem, não durmam no ponto, hajam
se tiver que entrar com ação de restituição antes do efeito da decisão de modulação, para depois não se arrepender, né? Aqui eu acho que o doutor Arthur esclareceu bastante os prós e os contras, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Doutor Arthur, muito obrigada. Um abraço, gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau.